existe um silêncio mais aterrador que qualquer grito. Um vazio sonoro tão absoluto que ele mesmo se torna uma presença, uma mortalha invisível. E se eu te dissesse que esse silêncio foi fabricado, que uma cidade inteira, com suas risadas, seus segredos, seus sonhos, emudeceu da noite para o dia, não por um desastre natural, mas por um desígnio, frio, calculado, militar, você já se sentiu silenciado, ignorado, como se sua voz não importasse. Imagine isso multiplicado por milhares. Hoje você não vai apenas ouvir uma história. Você vai caminhar por ruas onde o indizível aconteceu, onde os gritos foram apagados, e vai descobrir o que acontece quando o poder decide que algumas verdades são perigosas demais. Para serem ouvidas, prepare-se. O que está escondido aqui vai testar sua noção de realidade. Bem-vindo, ou talvez bem-vindo de volta, a Vale Silente, um nome que hoje soa como uma cruel ironia. Antes, era um lugar como qualquer outro. Ruas com nomes de árvores, um coreto na praça, o cheiro de café fresco nas manhãs. De domingo, crianças correndo, vizinhos fofocando por cima da cerca, adolescentes descobrindo o primeiro amor no cinema local. Uma vida simples, palpável. Este é o diário da pequena Lúcia, 7 anos, encontrado soterrado, sob o que um dia foi seu quarto. Max, seu cachorro, provavelmente nunca mais latiu. A história de Vale Silente não está nos livros de história que você estudou. Ela reside em sussurros, em documentos carimbados como ultra-secreto, destruição imediata, em arquivos que alguns chamariam de Arquivo X. Há verdades que tentam esconder as 7 chaves, mas algumas fechaduras são mais frágeis do que parecem. E esta nós vamos arrombar juntos. Eles acharam que o tempo, a poeira, o medo apagariam as marcas de Vale Silente. Mal sabiam que algumas cicatrizes, como você talvez já tenha descoberto em sua própria vida, só ficam mais profundas, mais dolorosas com o passar dos anos. O que aconteceu aqui não foi um acidente. Foi uma ordem. E o silêncio que se seguiu foi a primeira de muitas mentiras. Imagine Vale Silente em sua glória, antes da sombra. Naquela primavera de 1970 as acácias floriam em amarelo vibrante. O ar carregava o cheiro doce do bolo de fubá da Dona Alzira, misturado ao aroma metálico da oficina do seu Bento. Risos ecoavam do parquinho. A vida pulsava ali, em cada esquina, em cada janela iluminada à noite. Você consegue sentir a normalidade quase palpável daquele cotidiano. Uma comunidade unida, talvez com seus pequenos dramas, mas fundamentalmente segura. Ou assim eles acreditavam. Ninguém poderia prever que aquela seria a última primavera em que ouviriam os pássaros cantar, até o dia fatídico em que o sol nasceu. Mas os pássaros não cantaram. Mai. Relatórios fragmentados, sussurrados por supostas testemunhas em vilarejos vizinhos, falam de um zumbido baixo que começou ao amanhecer, uma vibração estranha no ar, uma pressão nos ouvidos. Depois, nada. Um silêncio que não era paz, mas ausência. Completa. Total. Como se alguém tivesse desligado o mundo. Os animais primeiro, depois, as vozes humanas. Imagine o pânico florescendo, a urgência de alertar, de gritar, e a garganta produzindo apenas um vácuo. Como seria o horror sem a válvula de escape de um grito, sem a capacidade de chamar por ajuda? Você já tentou gritar em um pesadelo e não conseguiu. Multiplique essa agonia por uma cidade inteira. Os sons da vida, todos eles, extintos, em um instante. Não houve explosão, não houve alarme. Apenas o apagamento. Anos depois, ou talvez décadas, um arquivo carimbado confidencial, olhos apenas, chega às suas mãos. Ou melhor, às mãos de um investigador que, como você, não consegue deixar um mistério enterrado. O cheiro é de papel. Velho e segredos guardados por muito tempo.
Entre os documentos, um nome se repete como um código sinistro: Projeto Quimera. Os relatórios são técnicos, frios, quase desumanos. Falam de neutralização de área, contenção sônica, efeito de campo nulo. Até onde você iria para desenterrar uma verdade que o poder quer que permaneça morta e enterrada? Projeto Quimera. Um nome que você logo descobriria. Não era uma metáfora. Era a descrição literal de uma monstruosidade engendrada pela ciência militar. A teoria mais plausível, e a mais terrível, que emerge dos fragmentos do Projeto Quimera, aponta para uma arma sônica experimental, uma frequência específica, ou um conjunto delas, capaz não de destruir com estrondo, mas de impor o silêncio absoluto, talvez anulando as vibrações do ar, criando bolsões de vácuo acústico, ou, e aqui o sangue gela, paralisando as cordas vocais, impedindo qualquer som de escapar. Os gritos não foram apenas abafados, eles foram impedidos de nascer. Sinta por um momento uma pressão nos seus ouvidos, a sensação de seus próprios tímpanos vibrando com uma frequência fantasma. E depois, o nada. Os relatórios iniciais sugeriam que não haveria corpos, apenas o eco de suas existências. Impressões fantasmagóricas no tecido da realidade. Como se a própria cidade tivesse se tornado um negativo fotográfico da vida. Você está agora em Vale Silente, ou no que restou dela. O ar é pesado, carregado. Equipamentos de medição enlouquecem, picos eletromagnéticos, flutuações térmicas inexplicáveis. Mas o mais opressor é o silêncio. Um silêncio que parece observar. Você caminha pelas casas, vê a vida congelada e o café ainda na xícara, a lição de casa pela metade. A boneca de Lúcia no chão do quarto, com seus olhos de vidro fixos no nada. O que esses objetos silenciosos estão tentando lhe dizer sobre os últimos momentos de seus donos? E então, um som, quase inaudível, captado apenas pelos microfones mais sensíveis, não um grito, mas um lamento eletrônico, uma espécie de eco residual preso na própria estrutura do ar, como a memória fantasma de uma voz. Um desastre dessa magnitude, uma cidade inteira varrida do mapa sonoro, não some por acaso. A máquina de acobertamento militar entrou em ação com precisão cirúrgica. A narrativa oficial, um grave incidente industrial que tornou a área inabitável, quarentena imediata, acesso restrito, testemunhas coagidas ao silêncio, algumas desaparecidas. Famílias distantes recebendo notificações vagas sobre perdas lamentáveis em serviço da nação. Ou mortes por causas naturais. Quão poderosa precisa ser uma mentira para engolir uma cidade inteira, para apagar não apenas seus gritos, mas sua própria história. Mas a verdade, como você sabe, tem o irritante e persistente hábito de rastejar para fora da cova, mesmo que leve anos, e mesmo que cobre um preço alto de quem a desenterra. Por trás do jargão militar, dos relatórios cifrados, no do silêncio aterrador, havia vidas. Lúcia, que sonhava em entender as estrelas, seu Bento, que cantarolava enquanto consertava motores, Dona Alzira, cujas receitas eram o segredo mais doce da cidade, sonhos interrompidos e amores desfeitos, futuros roubados. Eles não tiveram direito a um adeus, a um último abraço, nem mesmo a um grito de protesto ou dor. Tente imaginar o peso dessa ausência, o cheiro do perfume favorito de alguém que nunca mais voltará, o toque frio de uma fotografia que é tudo o que restou. A maior tragédia de Vale Silente não foi apenas o silêncio imposto aos seus habitantes, foi o silenciamento de suas histórias, de suas individualidades, a aniquilação da sua humanidade. E essa é uma ferida que nenhum relatório oficial pode suturar. Alguém, em algum lugar, ainda puxa as cordas do Projeto Quimera. Talvez um general idoso assombrado pelo passado, ou uma agência que vê naquela tecnologia um potencial ainda a ser explorado.
A verdade sobre Vale Silente é um câncer que eles tentam manter em remissão. E você, ao remexer nesse vespeiro, se torna parte do problema deles. Uma ameaça. Você desafiaria esse poder, sabendo do que ele é capaz, sabendo que o silêncio que impuseram a uma cidade pode, muito facilmente, ser imposto a um indivíduo incômodo. Porque alguns segredos não querem apenas permanecer enterrados, eles querem enterrar você junto. O silêncio de Vale Silente pode ser contagioso. Os gritos de Vale Silente não foram ouvidos pelo mundo, foram apagados, varridos para debaixo do tapete da história oficial, junto com as vidas e os sonhos de seus cidadãos. Mas o seu silêncio, o seu silêncio ecoa até hoje. Nas páginas censuradas de um arquivo negro, no vento gelado que varre suas ruas vazias, na memória culpada daqueles que sabiam e se calaram, dizem que se você realmente se esforçar, se ousar enfrentar o desconforto desse vazio, ainda pode sentir a pressão daquele último momento, o horror indizível, a injustiça absoluta. Vale Silente é mais que uma cidade fantasma. É um monumento à arrogância do poder, um lembrete sombrio de que a busca pela segurança ou pela superioridade pode gerar monstruosidades que desafiam a própria alma humana. A porta para Vale Silente nunca esteve realmente trancada para aqueles que buscam a verdade. Mas cuidado, porque o horror, você sabe, sempre soube como encontrar uma fresta na curiosidade humana. E a pergunta que fica, pairando no ar denso e imóvel de Vale Silente, é: quantas outras cidades fantasmas, quantos outros gritos apagados existem por aí, esperando que alguém como você ouse escutar?